Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no BL Suggestion Project. Eu sou a Enfi e hoje estou falando português. Bem, eu queria fazer esse vídeo um pouco contando minhas experiências aqui como hoje no Brasil, porque já em fevereiro, aqui nesse mês, eu estou cumprindo 10 anos aqui no Brasil. Eu sei, meu português não está muito bem, mas é porque faz 2 anos que eu não estou falando com outras pessoas. E esse último ano ainda foi pior porque eu falava espanhol o tempo todo aqui na casa. Eu queria então, como uma espécie de treino para conhecer mais pessoas que falam português, invitar aqui nesse canal do BL Suggestion Project, porque na verdade o canal é em espanhol, mas eu tento colocar legendas em português e inglês para alguns vídeos. E bom, o podcast, eu acho que eu não vou conseguir traduzir tudo, mas se quiser aprender espanhol e participar, pode escrever em português, eu respondo, não tem problema não. Então, eu estava falando que eu tinha vindo aqui no Brasil para fazer mestrado faz 10 anos. Eu cheguei para a cidade do Rio de Janeiro. E na verdade, nesse tempo, eu não estava consumindo muito anime, nem voice love, sobretudo. Os últimos anos da graduação, junto com a pós, eu estava bem concentrada nisso e eu não estava consumindo muito. Mas quando eu fui para São Paulo, as coisas mudaram. Inclusive, eu conheço tantas piadas de ambos os lugares que eu terminei gostando bastante da Kuruma e Kyu, que eles fazem esse estados humanizados, assim. Eu gostei bastante da ideia e sobretudo da chip entre ambos estados. Nossa, minha chip maior aqui. Como eu estava falando, eu morei um ano no Rio e em 2012 eu morei no São Paulo, mais que nada para ficar com meu namorado que estava ali morando. Eu vi que em São Paulo tinha mais eventos de anime. Nossa, Anime Friends foi um grande impacto para mim, da magnitude que era esse evento de anime. Eu nunca tinha visto, na verdade eu fui uma vez a um evento em Lima, mas não era assim nessa escala, né? E inclusive tinha, acho que até sala do Yaoi e júri e muitas outras coisas que eu fiquei bastante animada. Minha vontade de ver BL aumentou mais ao ver isso. Eu lembro que o primeiro mangá que eu comprei, não é BL, mas meu primeiro mangá que eu comprei era Hetalia, porque eu gostava bastante do anime. Eu acho que foi o último que eu fiquei realmente viciada antes de vir pra cá. Inclusive eu teve um evento lá em Lima que eu participei, foi muito legal. Eu até tirei fotos de alguns cosplayers fazendo de Hetalia e eu até comprei o evento dos seiyus, porque eu gosto bastante dos seiyus. Então quando eu vi que tinha aqui no Brasil, porque realmente quando eu vim e a quantidade de mangás que tinha nas lojas, inclusive nas bancas de jornal que chamam, e nossa, era outra realidade que eu não tinha visto. E então minhas ganas, inclusive nesse evento que eu tô falando do Anime Friends, eu conheci a Crunchyroll por esse evento. Inclusive tinha uns cartões que você pagava R$50 e tinha 3 meses, eu acho. Eu achava isso muito legal porque não comprometia meu cartão de crédito, que não era muito limitado na época. Acho que na época tinha 1 ou 2 BL, só que eu não tinha muita certeza de comprar porque não sabia de que era. Que era esse daqui, Blood Honey. Ele... eu não sei de que... eu veia esse e eu não tinha certeza de comprar, sim, não sabia de que era. As coisas melhoraram um pouquinho pra mim. Aí eu decidi comprar esses mangás, mas não foi pra mim, foi pra outra pessoa, que eu terminei perguntando se alguém tinha interesse, porque eu tava vendo esses mangás e eu sabia que em Peru não tinha mangás. Então depois consegui um emprego, realmente foi ali que eu realmente quis comprar todas as coisas do BL que saíram aqui no Brasil, para apoiar e ver que coisa eu encontrava no caminho. Só que os mangás que eles começaram a lançar nessa época não eram muito conhecidos. Foi assim então que eu
quis comprar todas essas coisas do BL e acho que eu estou completando aqui minha coleção. Esse ano eu acho que vai vir mais graças a New Pop, né? E uma das coisas que eu achei bastante interessante aqui também no Brasil e que talvez já tinha no Peru, mas eu não dava muita bola. Eu não percebia lá no Peru que eram os artistas. Eu tinha visto esse livro numa loja lá na Liberdade, que Liberdade é outra coisa também em São Paulo, né? É outra coisa porque elas vendem tudo que é mangá, anime e essas coisas, mas também vendem bastante do que é a cultura japonesa e asiática no geral. Eu gostava muito de ir na Liberdade. E num evento desses de anime, de comics e tudo, eu vi esse daqui, feito pela fabulosa Tanko da Blime, mas foi porque as desenhistas do que eu estava falando dos estados, a Kuruma e Kyu, tinham eles no que chamam cantinho do artista, e eles tinham aí seu espaço onde vendiam suas impressões e sua mercancia referente ao que eles estavam fazendo. Foi ali que eu conheci o Blime, que é um portal muito legal aqui no Brasil, português, que é bastante antigo, acho que um dos primeiros, não sei exatamente dizer, mas eles fazem bastante informação, tem um canal no Facebook, no Twitter, sempre tem artigos muito interessantes lá no site deles, algum evento assim, tipo como está acontecendo com o Crunchyroll, que querem trazer um nível novo estrangeiro. Mas então, como eu estava falando, eu não tinha percebido muito dos artistas e eu acho que aqui tem artistas maravilhosos, mas não só aqui. Eu acho que agora que as pessoas estão começando a se dedicar mais, que tem mais ferramentas para desenhar e melhorar suas técnicas no desenho, nas cores e tudo isso, dos estilos, estão começando. O mesmo pessoal daqui no Brasil tem vários artistas que fazem histórias webtoons ali, também no espanhol estão fazendo vários artistas que eu conheço que estão começando a fazer histórias mais longas, né, e BL em espanhol, né, e muito bonitos, muito legais. Eu gostaria também no futuro falar um pouco mais deles, mas eu gosto de falar das histórias que já estão conclusas, né? Mas vou tentar, já quando tenham uns capítulos mais avançados, a falar um pouco dessas histórias para que, se alguém não conhece eles, possa conhecer, porque é muito importante apoiar a indústria, e sobretudo se nosso idioma é de graça. Então, além dos mangás que estavam se lançando aqui no Brasil e dos animes que estão na Crunchyroll e Netflix, além dos seriados, né, que tem muita coisa lá agora, eu comecei a procurar novelas, né, livros de histórias de amor entre homens. Aí que eu também conheci artistas, escritores daqui, que tem muitos. Por exemplo, eu vou falar no futuro desse escritor aqui, que é o Adriano Silva. Eu comecei a ler os livros no e-book. Eu sei que ele faz parte da comunidade LGBT+, mas eu, como Fujoshi, eu gosto dessas histórias. Eu estou começando a ler outros escritores daqui que eu também gostaria de falar. Eu acho que nesses casos, obras que só se encontram em português, eu vou fazer a resenha em português, porque eu acho que assim vai valer a pena das pessoas desse país conhecerem a obra e procurarem, porque em espanhol não vai ter, né? Então, mas se em espanhol querem saber de mais ou menos o que as pessoas daqui estão fazendo, eu posso sempre colocar legendas em espanhol. Faz 2 anos que eu me mudei para Salvador, Bahia, bem ao norte. Nossa, faz um calor que vocês não têm ideia. É uma cidade menor, né? Então não tinha toda essa algaravia dos eventos de animes. Tem 2 eventos, acho que eu gostei muito, que foi um evento do Japão e outro foi a Nipolita, se não me engano, em dezembro. E aqui eu conheci artistas muito legais também,
que não sei se ele se encaixaria no esquema do Boys Love. Eu tenho esse problema de agora. Eu acho que vou falar também disso no vídeo próximo. Eu gostaria bastante de poder falar com pessoas daqui, porque é um pouco difícil para mim, porque eu falo espanhol, o cara é em espanhol, mas eu não tenho acesso às coisas em espanhol. Os meus mangás estão em sacola, tá? Porque eu não quero que estraguem elas. Mas, por exemplo, O Pájaro que Trina no Vuela, ou Seijuro Tori wa Hawatakanai, eu só consigo lá. Agora estão trazendo mangás da Espanha, do México, da Argentina, não sei, mas estão trazendo coisas em lojas legais, né? Já não era essa pirataria, né? Que tinha essas coisas que imprimiam assim, bem ruins, né? E eu não consigo encontrar aqui. Eu fico nesse conflito, mas é legal porque eu conheço ambos mundos. Eu tô conversando bastante, já fizemos um grupo bem legal das senhoras do Biel, que as pessoas tomaram que em algum momento, não sei, imagino, Sentimental possa vir aqui no Brasil fazer um show, imagina só. Seria muito legal. Ou as mangakas, nossa, tô já viajando, mas eu espero que isso aconteça, e isso só pode acontecer com a ajuda de todos nós, né, apoiando o legal que tá aparecendo. E vamos dar uma força ali ao pessoal que tá trabalhando para que isso aconteça. Então é isso, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu espero que também participem das lives, que acho que vamos fazer mais. Eu espero que tenham assistido tudo, espero que tenham me entendido também. E se vocês não entenderam, tem uma dúvida ou um comentário, alguma coisa, pode deixar lá na caixa de comentários. Nós temos Twitter, temos Facebook, temos Instagram, recentemente inaugurado, que também é BL_suggestion. Obrigada. Bye bye.